Queremos falar a respeito do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, do qual nós não temos, infelizmente, muito conhecimento. E isso acontece não porque Deus não nos revela quem é o Espírito Santo na sua palavra, mas porque muitas vezes nós somos negligentes em conhecer o que Deus diz a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos muito a respeito de Deus o Pai, nós falamos muito a respeito de Deus o Pai, nós falamos muito de Jesus Cristo, o Deus Filho, aprendemos muito sobre Jesus Cristo, mas muitas vezes nós nos esquecemos de nos dedicar a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós já aprendemos que o Espírito Santo é Deus, nós aprendemos que Ele é uma pessoa também. Isso não significa que Ele tem um corpo, braços, pernas, mas significa sim que Ele possui personalidade. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Também aprendemos que o Espírito Santo, ele foi prometido desde o Antigo Testamento para o povo de Deus, e Jesus Cristo também, ao encerrar as suas instruções aos discípulos, ele fala e promete que os discípulos não ficariam sozinhos, mas que eles poderiam contar agora com a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela não apenas estaria entre o povo de Deus, mas habitaria no povo de Deus, na igreja, na vida de cada verdadeiro cristão, na vida de cada verdadeiro crente. No domingo passado nós falamos que é o Espírito Santo, aquele que convence as pessoas. Vocês se lembram? O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós aprendemos isso na semana passada com o Samuel. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero convidar você a, nesse momento, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Mais uma vez, nós vamos orar, pedindo que o próprio Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, nos ajude a entender a sua palavra. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite em que continuamos estudando a tua palavra e vendo quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra, nós pedimos que o próprio Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para entender a tua palavra e também para sermos capacitados a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos isso nesse momento, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ver o versículo 26, e depois nós vamos ver João 16, 12 a 15. Primeiro texto que nós vamos ver então é João 14, 26. Acompanhem comigo aí a leitura da palavra de Deus. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês
todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Palavras do Senhor Jesus Cristo aos discípulos. Jesus tinha dito: eu vou para o Pai, mas o Pai enviará o Espírito Santo. Por isso, então, Jesus diz aqui: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vamos ver agora João, um pouquinho mais à frente, o capítulo 16. Nós vamos ver então os versículos de 12 a 15. E a palavra de Deus nos diz assim: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo e a verdade. Uma das coisas que nós aprendemos a respeito do Espírito Santo é que um dos ministérios do Espírito Santo, uma das tarefas, uma das suas missões é justamente ensinar não apenas os discípulos de Jesus, mas todos aqueles que creem em Cristo na verdade, ensinar qual é a verdade e como nós devemos responder a essa verdade. Nesses dois textos que nós acabamos de ler, nós aprendemos o seguinte, que as verdades de Deus e as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo seriam ensinadas, seriam reveladas e também seriam relembradas pelo Espírito Santo de Deus. Já João capítulo 16, versículos de 12 a 15, nós aprendemos que o Espírito Santo também guiaria os discípulos em toda a verdade de Deus. Mas não apenas os guiaria, não apenas falaria das coisas que eram passadas, mas também revelaria coisas novas, coisas que ainda iriam acontecer e os discípulos ainda não conheciam e naquele momento não tinham condições de suportar tais ensinos. Quando nós vemos Jesus Cristo falando a respeito do ministério do Espírito Santo, e principalmente em relação ao ensino da verdade, nós somos obrigados a entender que o ministério do Espírito Santo está totalmente ligado à revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo ia revelar as verdades de Deus. O Espírito Santo de Deus ia relembrar os discípulos as palavras de Jesus. O Espírito Santo de Deus iria revelar coisas que ainda iriam acontecer. E nesse momento, então, nós percebemos que o ministério do Espírito Santo está totalmente ligado à palavra de Deus que nós temos agora toda revelada a nós outros. Na palavra de Deus nós temos a história do povo de Deus, a história da pessoa de Jesus Cristo,
Na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos não apenas as histórias, os relatos, mas nós também encontramos doutrina, ou seja, ensino. Quem é Deus? Qual é a sua vontade para o seu povo, para as nossas vidas? Mas também na palavra de Deus, nós encontramos muita profecia, verdades relativas ao futuro, ao que acontecerá no plano de Deus para esse mundo e também para as nossas vidas. Então veja bem, o Espírito Santo de Deus, ele está totalmente ligado à verdade revelada na palavra de Deus. Mas será, gente, que é correto, é adequado nós darmos tanto valor para a palavra de Deus? E por que em nossa igreja nós priorizamos, nós centralizamos todas as nossas ações, todas as nossas atividades em torno da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus, ela é tão importante assim? Ela é tão relevante? Será que é um erro nós priorizarmos o estudo da palavra de Deus em detrimento das experiências pessoais? Será que nós estamos agindo de uma maneira correta? E eu acredito que sim. Nós estamos agindo de uma maneira correta quando priorizamos na vida da igreja o ensino da palavra de Deus. Quando nós priorizamos na vida de cada cristão o estudo da palavra de Deus. E por que a palavra de Deus ela é tão importante? Por que o Espírito Santo de Deus nos mostra a verdade, principalmente através da sua palavra? Em primeiro lugar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo falando com o Pai a respeito dos seus discípulos. Na sua oração, ele pede que o Pai santifique os discípulos, mas os santifique na verdade. E Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Essa é uma primeira razão, porque nós temos sim que dar importância à palavra de Deus. Mas existe também uma segunda razão, e eu peço que você abra a sua Bíblia agora, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Se você não conseguir abrir todos os textos, não fique preocupado, tá bom? Durante a semana a gente vai disponibilizar o vídeo da mensagem, também com os slides, e você vai poder conferir com calma esses textos. Mas veja bem, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós vemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar nesse texto é que quando o apóstolo Paulo
faz essa afirmação, ele diz assim, toda a Escritura. E é assim que nós temos traduzido aqui na Nova Versão Internacional. Por quê? O que Paulo estava querendo nos ensinar é que toda a palavra de Deus, escrita, registrada, assim como nós temos, essa palavra que foi escrita, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da palavra de Deus. Muitas pessoas têm colocado suspeitas a respeito do conteúdo da palavra de Deus. Muitas pessoas duvidam que realmente a Bíblia seja a palavra de Deus. Muitos dizem isso porque afirmam o seguinte: bom, Deus inspirou a Bíblia, mas como se foram homens que escreveram a palavra de Deus? Então, se foram homens, e esses homens eram imperfeitos e pecadores, é lógico que o resultado dos seus escritos também pode conter falhas e erros. E esse é um grande equívoco, porque Deus queria transmitir a sua palavra a homens, não a macacos, não às aves. Já que ele queria transmitir a sua palavra a homens, nada mais natural do que ele usar homens para comunicar a sua palavra. Eu poderia chegar aqui para alguns de vocês, ou para uma pessoa, e fazer o seguinte desafio. Vem aqui à frente. Escreva numa folha de papel o seu nome. E essa pessoa então viria e escreveria o seu nome nesse papel. E eu poderia perguntar para essa pessoa: quem foi que escreveu esse nome nesse papel? E a pessoa com certeza diria o seguinte: fui eu. Tem certeza? Ou foi a caneta? Veja bem, Deus usou os homens, 40 autores, num período aproximado de 1.600 anos, pessoas em várias partes do mundo, para registrar a sua verdade. E essa verdade, escrita por 40 autores, que foram supervisionados, inspirados por Deus, registraram a verdade de Deus, usando as suas personalidades e usando também vários estilos literários. O mais surpreendente de tudo isso é que a palavra de Deus, ela possui duas características. A primeira característica é que a palavra de Deus, ela é inerrante. E o que isso significa? Uma palavra estranha, difícil, né? Mas inerrante significa que na palavra de Deus nós não encontramos nenhum erro. Não estamos falando de erros de cópias, nada disso. Nós estamos falando de verdade, sem nenhum erro, no que diz ao seu conteúdo, aos escritos que os autores registraram. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não possui nenhum erro. Você pode ficar preocupado com a questão da tradução, da sua versão, e da questão, talvez, das dificuldades em traduzir do hebraico para o português de 2018, do grego para o português de 2018 aqui no Brasil. Mas você não precisa ficar preocupado com isso, porque o que nós temos em nossas mãos foi preservado pelo próprio Deus, a fim de comunicar através dos tempos a sua verdade, a palavra de Deus. Outra característica da palavra de Deus
que é muito importante nós entendermos, é que, além da palavra ser inerrante, ou seja, não conter nenhum erro, ela também é infalível, ou seja, ela não conduz o homem ao erro. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a verdade de Deus, você pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus escrita nunca irá te conduzir ao erro. Nunca fará com que você viva de uma forma que desagrade a Deus. Essa seria a segunda razão porque é importante nós valorizarmos o estudo, o ensino da palavra de Deus. Mas tem uma terceira razão, e eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, e nós vamos ver aqui o capítulo 1, versículos de 10 a 12, e depois nós vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que até os anjos anseiam em observar. Vamos ver agora o segundo texto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A palavra de Deus nos diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui no Novo Testamento é que o próprio Espírito Santo de Deus foi responsável em impelir, em conduzir, em guiar os homens para que eles escrevessem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, é mais do que correto dar importância à palavra de Deus nas nossas vidas. Entendemos agora que o Espírito Santo guia o seu povo, principalmente através da palavra de Deus. E por isso é tão importante que o cristão se dedique a conhecer a Bíblia Sagrada. Continuando. Um dos outros ministérios do Espírito Santo, além de inspirar, revelar as verdades de Deus através da palavra de Deus, é também o ministério da iluminação. E o que isso significa? Todos nós sabemos o que é iluminar, não é? É você jogar luz, é você esclarecer. E esse é um dos ministérios do Espírito Santo, junto a todo verdadeiro cristão, a todo verdadeiro crente,
a todo verdadeiro discípulo de Jesus. O Espírito Santo, Ele próprio, nos ajuda a compreender a palavra de Deus. E talvez aqui, alguns de vocês vão reconhecer uma grande verdade experimental. E essa verdade é a seguinte: talvez você se lembre dos primeiros momentos em que você teve contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. Talvez você se lembre daqueles dias em que você abria a sua Bíblia, você lia um texto e aquilo não fazia nenhum sentido para você. Tem também vários testemunhos de pessoas na igreja que foram, às vezes, até arrastadas, tá bom? Não queriam, não gostavam de igreja, tinham até ódio, né? Achavam que igreja é lugar só de gente maluca, que é só pastor tirar dinheiro. Quantas vezes a gente ouviu pessoas dizerem que chegaram na igreja com essa atitude? E infelizmente eles tinham que ouvir uma mensagem, uma pregação como essa. E essas pessoas dizem que muitas vezes ouviam a palavra de Deus e não entendiam absolutamente nada. Aquilo era pior do que grego. Era pior do que agora chinês. Mas essas mesmas pessoas afirmam que, a partir do momento em que elas entregaram as suas vidas a Cristo, receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, essa mesma palavra que antes não fazia muito sentido e que parecia algo totalmente estranho, a partir daquele momento, aquilo que era totalmente incompreensível passou a ter sentido. E por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus, que habita em todo verdadeiro cristão, ele acaba tendo esse ministério de iluminar o crente em relação às verdades da palavra de Deus. Vamos ver aqui dois textos que nos falam sobre essa verdade. Primeiro, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você tem dificuldade em entender as verdades de Deus? A Bíblia não faz nenhum sentido para você? Saiba que é o Espírito Santo que revela as verdades de Deus para você. Você precisa da pessoa do Espírito Santo para entender, compreender a palavra de Deus. Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16, nós vemos o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele pregou, anunciou o Evangelho, não baseado na sabedoria humana, mas ele falou de coisas espirituais, ditas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não consegue compreender, não consegue discernir as coisas espirituais. E por isso, mais uma vez, nós necessitamos da pessoa do Espírito Santo para entendermos, para compreendermos, para discernirmos as verdades espirituais reveladas na sua palavra. Terminando, qual é a relação, então, entre a palavra de Deus e a vontade de Deus? Qual é a relação entre a Bíblia, as Escrituras e a vontade de Deus para as nossas vidas? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que temos que tomar muito cuidado ao interpretar algumas situações e circunstâncias nas nossas vidas como indicadores da vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado de interpretarmos a vontade de Deus simplesmente pelas circunstâncias que nos acontecem. E como isso é comum. Coisas boas acontecem e nós falamos, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Coisas ruins acontecem, não, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. As portas começam a se abrir, não, essa com certeza é a vontade de Deus para a minha vida. As portas começam a se fechar, talvez essa não seja a vontade de Deus para a minha vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nem sempre a vontade de Deus será tão audível. Nós não devemos sair por aí procurando uma sarça, pegando fogo, para ver qual é a vontade de Deus. Nós não devemos sair por aí procurando sinais de nuvens nos céus, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui nós aprendemos uma grande verdade. É que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela ficará mais clara à medida que a nossa mente for transformada pela palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não é buscando sinais, não é buscando simplesmente experiências subjetivas. Nós vamos ter uma clareza a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas à medida que a nossa vida for moldada, em primeiro lugar pela palavra de Deus e em segundo lugar pela direção do Espírito Santo em nossas vidas. Deus nunca esconde a sua vontade dos seus filhos. E quantas vezes nós achamos que é isso? Qual é a vontade de Deus? Eu não sei. Eu acho que é um jogo de caça ao tesouro. Sabe que Deus vai dando aquela dica, daí você chega naquele local, tem mais uma dica, e você tem que procurar a resposta, e essa resposta vai te levar para outro lugar, e lá você vai ter mais uma dica. Não.
Não é assim que Deus trabalha. Ele não tem nenhum prazer em nos deixar na ignorância a respeito da sua vontade. Não precisamos pensar nisso e não precisamos ficar preocupados. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu. Vocês vão se lembrar que o capítulo 4 é aquele momento em que Jesus está sendo tentado pelo próprio Satanás. Olha só o que Jesus respondeu para Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão que o homem viverá, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida espiritual, ela é sustentada pela palavra de Deus. É ela que nos dá direção. É ela que nos ajuda nos momentos difíceis. É ela que nos aponta qual é o caminho a seguir no momento das decisões. É ela que nos diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. E à medida que a nossa vida e a nossa mente estiverem encharcadas, tomadas pela palavra de Deus, nós iremos discernir mais facilmente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. De fato, não houve nenhuma palavra de Deus que não proceda da sua boca. Por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos ler, por isso nós podemos compreender as verdades de Deus reveladas na sua palavra. Se não houvesse palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia, eu e você nunca poderíamos realmente ter certeza em relação à vontade de Deus. Lógico que nós podemos conhecer a vontade de Deus através de conselhos, também do testemunho interno do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós também podemos discernir a vontade de Deus através das circunstâncias. Nós também podemos usar o nosso raciocínio. Você não precisa ler na palavra de Deus que se você se jogar de um penhasco, você vai morrer. Você sabe que se você pular de um penhasco, com certeza você vai morrer. Então veja bem, também através do nosso raciocínio e também do bom senso, nós podemos conhecer a verdade a respeito da vontade de Deus. Mas essas coisas isoladas, elas não nos dão uma clareza a respeito da vontade de Deus. Um conselho pode ser um mau conselho. Uma circunstância pode ser interpretada de uma maneira incorreta. O testemunho que muitas vezes nós achamos que é a voz do Espírito Santo pode ser simplesmente confundida com o nosso forte desejo em querer que Deus faça ou aponte para uma situação, para uma decisão da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Também usar simplesmente o nosso raciocínio ou o bom senso, isolados, não irão nos dar uma convicção a respeito da vontade de Deus. E por isso nós precisamos desses elementos aliados à vontade de Deus expressa na sua palavra. É na palavra de Deus que nós vamos ter condições de fato de saber o que Deus espera e deseja de cada um dos seus filhos. Por isso é um erro nós negligenciarmos a palavra de Deus.
Por isso é um erro nós temos pouco conhecimento a respeito da palavra de Deus. E talvez pouco conhecimento seja mais perigoso do que nenhum conhecimento. Porque você pode pegar um versículo, uma passagem, e tirar do contexto e acreditar que aquela é a vontade de Deus. Quando eu era novo convertido, talvez você vai se identificar. Como que eu fazia? Eu orava, eu falava assim, Deus, mostra sua vontade. Eu pegava minha Bíblia e folheava assim, pá, abria no texto, daí estava lá, genealogia de Adão. Esse gerou esse gerou esse gerou esse viveu tantos anos e morreu, Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que, bom, acho que eu vou morrer também, né? Todo mundo morreu aqui. Não é assim que nós estudamos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus e como interpretá-la da maneira correta. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias 17, versículo 9, eu já estourei o meu tempo aqui. Jeremias 17, 9 fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só Deus é capaz de esquadrinhar e sondar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Na tradução um pouco mais antiga, ele é corrupto. É assim. Então essa história, né? A teologia da Xuxa que diz assim, siga o seu coração, baixinho. Está totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz, não confie no seu coração, porque o seu coração é enganoso, porque o seu coração é pecaminoso. Não confie simplesmente nos seus sentimentos. E por isso, nós necessitamos tanto conhecer a vontade de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, principalmente através da palavra de Deus. Salmo, para terminar, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e nós vamos encerrar a mensagem dessa noite com a leitura desse salmo. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A pessoa que assim faz é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você, no monte. Mas não é nesse monte que o pessoal aí de algumas igrejas vão para ver fogo e tudo mais. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem e acabam vendo são vagalumes. E eles acham que é uma manifestação de Deus. Não, Deus vai sim falar com você, vai falar comigo no monte. Mas num monte de páginas da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo é aquele que impeliu homens escolhidos pelo Senhor para escrever a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela é compreendida através da ajuda do Espírito Santo. Obrigado porque é na palavra de Deus que nós podemos ter a direção segura a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo isso e que durante essa semana nós possamos
nos debruçar diante das nossas Bíblias e conhecer mais ao Senhor e a tua vontade. Eu oro assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.